Olá, crianças! Estamos de volta para dar continuidade ao nosso assunto sobre números racionais. Nós vimos aí várias formas de escrever os números, né? Lembrando só para vocês que os nossos algarismos, né? Eles são do 0 até o 9 e a partir dele nós podemos fazer infinitas formas de representá-los, né? E hoje nós estamos usando essa representação, né? Na sua maioria na forma decimal. E nós paramos aqui nessa atividade, olha aqui comigo nesse quadro, né? Novamente, onde nós fizemos as divisões, né? Todas dividimos o 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. E nós vimos, né, na calculadora que é possível fazer essas divisões. E coloquei aí alguns questionamentos para vocês. E vocês tentaram já fazer esses cálculos sem usar a calculadora, né? Em uma outra oportunidade eu vou estar mostrando para vocês como fazer essas divisões, né? E agora eu quero fazer uma pequena atividadezinha com vocês. Quero que vocês me respondam algumas questões. Veja comigo aqui na tela. De novo, com base nessas informações que nós tiramos nessa tabelinha aí, quero que você me responda as questões. Qual o número, né? Qual o maior número que aparece ao lado direito do quadro e o menor, né? Eu quero que você observe aqui comigo. Olha só. Desses números que nós encontramos as respostas, eu quero que você me diga qual é o maior e qual é o menor. Você saberia me dizer? Então, eu posso te dar uma dica. Será que é dividido por 5, por 6? Será que é o número 0,16 e vai um monte de outros números? Ou será o 0,33333 porque tem um monte de 3? O que vocês acham? Então, sabe qual é a nossa resposta? É o 1 dividido por 2 que nós encontramos, o 0,5. Mas por quê? Então, para te explicar, agora eu quero que você acompanhe comigo, olhando para esse papel que eu trouxe. Eu peguei, né, vários papéis e fiz o mesmo tamanho, esse tamanho aqui, olha só. Todos eles eu cortei no mesmo tamanho. E aí, essa folha é um todo. O número 1, ele é um número todo, né? Ele vale 1, é um número inteiro, um número todo. E eu peguei esse papel como se fosse o número 1, né? Uma folha de papel, como se fosse o número 1. O que eu fiz? Eu parti ao meio, porque dividir por 2 é dividir em duas partes, né? Ou dividir ao meio. Então, eu dividi ao meio, olha só. E quando eu divido ao meio, eu fico com a metade, né? E eu vou ficar com duas partes do mesmo tamanho, porque eu dividi por 2, certinho? Eu dividi por 2, olha só. Dividido por 2. Então, eu tenho um todo dividido em duas partes e eu fico com um meio, ou 2 meios, né? Dois pedaços, um pedaço de 2, né? Um dividido por 2, então, eu vou ficar com 2 pedaços de meio, certinho? Acho que agora eu me expressei bem. Então, veja só. E qual vai ser o menor? O menor vai ser o que eu dividi por mais partes, essa é a minha dica. Qual foi o que eu dividi por mais partes aí? Vamos olhar? Foi o 1 dividido por 10. Então, eu também peguei o papel do mesmo tamanho, olha só, do mesmo tamanho do outro e dividi em 10 partes, olha só. Você consegue ver essas linhazinhas que estão no meio da dobradura? Olha só. Então, eu dividi em 10 partes. Olha aqui, ó. Se eu fechá-lo, eu vou ter um tamanho desse. Tá vendo aqui, ó? Esse tamanhozinho, olha aqui, né? Olha a diferença desse outro tamanho. Então, qual é o menor? O que eu dividi em 10 partes, o 0,1. Né? Ele é menor. Ah, professora, mas é fácil, porque o 1 é menor
do que o 5. Mas então vamos ver uma outra situação para que você compreenda melhor. A segunda pergunta: que número é maior, o 0,5 ou o 0,25? Percebam que eu estou lendo dessa forma, porque eu ainda não te dei como se lê esses números, né? Mas é claro que a gente não lê dessa forma. Eu estou lendo 0,5, 0,25, para que você compreenda o conteúdo. Mas já já a gente vai aprender como ler esses números da forma convencional, de uma forma correta, né? Então você percebe, agora eu tenho, professora, né, o 1 dividido por 2, certinho, novamente, o 1 aqui, né, que eu dividi em duas partes, vocês estão vendo a marquinha da dobradura no meio, do mesmo tamanho, né? E aí, eu tenho 25, ou seja, o 1 dividido por 4 partes. E aí, eu trouxe um outro papel com o mesmo tamanho. Você vai ver que eles têm todos o mesmo tamanho, olha só. Todos eles têm o mesmo tamanho, observaram? Olha aqui, né? Claro que com a dobradura pode ficar um pouquinho diferente, mas olha só, eles têm o mesmo tamanho. E esse aqui eu dividi já em 4 partes, observa, né? Eu tenho uma parte, deixa eu colocar aqui no chão que fica melhor para que você veja. Tá dando para ver direitinho? Olha só, 1, 2, 3, 4 partes, viu só? E aqui eu dividi em apenas 2 partes. Então, o 25, no caso, 0,25, nesse caso, ele vai ser menor. Por que que ele vai ser menor? Porque a parte que ficou para cada um foi apenas 0,25. Cada partezinha dessa daqui, ó, né? Se eu dobrar aqui, eu vou ter o meu 0,25. Essa parte aqui que vai estar representando o meu 0,25. E toda essa outra parte vai estar representando o meu 0,5. Então, quando se trata de números racionais, vai ser a quantidade de partes que ele foi dividido que vai me dizer o tamanho que ele tem, certinho? Então, vamos ver aqui, só conferir a resposta. O maior é o 5, que você pode estar vendo através do papel, né? Você está vendo que ele é bem maior porque ele foi uma parte maior. Você já tentou dividir o chocolate com alguém? Então, se você dividir ele ao meio, né? Você vai ter uma parte maior, uma fração daquela parte maior. E se você dividir em 4 partes, como nós vimos aqui, ele vai ficar menor. Quanto mais eu dividir, menor vai ficar o meu pedaço. Não é assim? Muito bem. Então, o 0,25, no caso, é o menor. Vamos ver uma outra situação? Que número é maior, o 0,2 ou 0,166666, né? É uma infinidade, não dá nem para ler esse número, certinho? Então, ele é infinito. Aí, olha só, qual desses é o maior? Ah, professora, deve ser o 0,16, porque tem um monte de número. Vamos conferir qual foi feita a divisão por eles? O 2, o 0,2, ele foi dividido em 5 partes, né? Em 5 partes. Deixa eu afastar aqui. Em 5 partes. Trouxe também um outro papel. Você vai observar que também tem o mesmo tamanho, certinho? E esse aqui foi dividido em 5 partes. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Certinho? Olha só. 5 partes, né? Então, cada parte representa o 0,2, porque se eu dividir 1 por 5, nós vimos que o resultado é 2, tá aí nessa tabelinha. E aí, o outro em questão é o mesmo todo, né, que é o número 1, que é o mesmo todo, ó. Perceba que é o mesmo todo. Todo é o tamanho que eu tenho, é o número que eu tenho. O papel está representando um número, ó. Eles têm o mesmo tamanho.
Só que aqui eu dividi em 6 vezes, né? Vamos imaginar que todos os tamanhos estão corretinho, né? Não fez nenhum maior do que o outro. Vamos imaginar que estão todos do mesmo tamanho, que está próximo do tamanho, né? Esse rosa eu dividi em 5 partes, dividi por 5. E o outro eu dividi por 6, o mesmo todo. Só que você percebe que ficou, o que eu dividi por 6 ficou menor? Então, se eu dividir um todo por 6, ele vai ser menor do que um todo que eu dividi por 5. Deixa eu tentar fechar aqui para você ver. Vamos comparar aqui, ó. Olha só. Como é 5 e 6, a diferença fica pequena, não é? Não ficou pequena? Viu o tamanho? Mas não é o mesmo tamanho. Então, o número maior é o 0,2, porque ele foi dividido por 5 partes, por menores partes, né? Por partes, menos partes de divisão do que o 6, que o 6, ele vai dar pedaços menores. Olha só. Então, o 0,1666 vai se tornar menor, porque foi mais partes que foram divididas, certinho? Agora, vamos observar comigo o que aconteceu, algo de especiais na divisão. 1 dividido para 3, 1 dividido para 6 e 1 dividido para 9. Quando eu estava explicando para vocês, eu fiz observação. Olha só. Esses outros deram números exatos, né? Olha aqui. Já esses, repetiu-se o 3 várias vezes, infinitos que nós vimos. Quando eu dividi 1 por 6, né? Ficou 0,1 e foi repetindo também o 6 várias vezes, é porque eu parei aqui. E 1 por 9 repetiu 1 várias vezes. Você percebe que nós temos aí uma repetição, né, de números, né, que ele vai dar aí uma divisão infinita, né, certinho? Agora, olha só, o tamanho da escrita numérica, que é um bom indicador da ordem de grandezas, no caso dos números naturais, 25, é maior que o 5, porque na grandeza dos números naturais, a ordem crescente vai do 1, 2, 3, 4, porque eles são números inteiros, como a nossa folha de papel, né? Ela aqui inteira. Se eu não tivesse feito as marquinhas dividido ao meio, ou dividido em várias partes, elas iam ficar um todo. Agora, se eu tivesse cortado cada parte dessa que eu marquei, ia ficar em partes fracionadas, né? Em partes menores. Então, nós vemos, né, que não funciona da mesma forma. Por exemplo, como nós vimos o 0,25, ele é menor do que o 0,25 é menor do que o 0,5, né? Ele não obedece o mesmo critério dos 5 e do 25, certinho? Do número inteiro. E nós vamos finalizar a nossa aula por aqui, né? E nós vamos dar continuidade a essa aula em um outro momento. E eu te vejo na próxima aula. Lembrem-se, continue acessando a nossa plataforma Eduque para ver essa aula e outras, tudo bem? Te vejo na próxima aula.